Fala galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Bruno da Infinity aqui, galera. Hoje a gente vai falar da lei de Ohm. Por que a gente precisa aprender lei de Ohm? Antes de comprar alto-falante, antes de comprar driver, antes de comprar amplificador. Sim, meus queridos, vocês precisam aprender isso para que vocês aproveitem 100% da capacidade nominal de um amplificador, tá bom? Essa aula vai ser inteiramente gratuita, aberta aqui para todos os inscritos do canal. Sei que vocês gostam disso, então já se inscreve, já deixa aquele like, fica com a gente até o final do vídeo. Estamos quase batendo aí 800 mil inscritos, legal? E bora aqui para a explicação. O que acontece? Quando nós compramos um amplificador, todo amplificador vem com essa informação aqui. Vamos colocar aqui, por exemplo, esse aqui é um amplificador 1000 watts. 1000 watts em 2 ohms, certo? No caso aqui ele é estéreo, 2 saídas, ou seja, um amplificador de 2 canais, cada saída aqui 2 ohms. É representado por essa ferradurinha aqui, né? Quando a gente vê ali questão de impedância, quando a gente vê essa ferradurinha, significa que está se referindo à impedância. No caso de amplificador, é impedância mínima. Por que, gente, impedância mínima? Porque o amplificador, ele pode trabalhar com a impedância maior do que a mínima, tá? Então o amplificador, a saída dele aqui é 2 ohms, mas ele pode trabalhar, por exemplo, em 4 ohms? Pode sim. Mas qual que é a consequência disso? Você, quanto mais se distancia da impedância mínima dele, menor, né, no caso, é o rendimento. Então, trabalhou longe da impedância mínima, perdeu o rendimento. Então aqui, ó, trabalhei com a impedância maior. Estou trabalhando aqui em 8 ohms. Aí eu vou ter um rendimento ainda menor do que se eu estivesse trabalhando em 4 ohms. Por que isso acontece? Agora a gente vai entrar na lei de Ohm. Potência é igual tensão vezes corrente. Essas duas variáveis é que vão dizer o que tem de potência. Por que a tensão de choque de cerca elétrica, por exemplo, não é letal? Por que, Aleph? Pouca corrente? Pouca corrente. Aí o Aleph, olha, o Aleph aprende mesmo, cara. Parabéns, uma salva de palmas aí pro Aleph. Pouca corrente. Por que a alta tensão de bobina de carro também não mata? Se matasse, eu não estaria mais aqui. Né, Aleph? Você levou de 4, né? De 4 é foda, né? Aí você me quebra. Aí você me quebra, cara. Ô, cara, eu falei... Eu levei choque de 4 bobinas. Rapaz, eu falei sem maldade, agora que eu entendi, esqueci. Tomar banho. Vamos voltar aqui para a aula aqui, para não perder o foco. Então, o que acontece? Aquilo ali, para dar aquela centelha, para o ar ser ionizado, você precisa de bastante tensão. Só que como a corrente é baixa, o resultado daquela tensão num tecido, por exemplo, ou passando pelo nosso corpo, não é danoso, porque você tem apenas ali os elétrons passando, mas com pouca corrente, ou seja, a potência que o corpo absorve daquele choque é baixa, você só toma aquele beliscão. Agora, imagina você põe a mão num cabo de alta tensão do poste. Acabou, meu amigo. Acabou. São raríssimos os casos que a pessoa sobrevive. Às vezes quando só leva um esbarrão, coisa e tal, mas ainda assim ocorre uma queimadura grave. Por quê? Porque ali você tem alta tensão e alta disponibilidade de corrente. E aí isso resulta em alta o quê? Aleph? Como é que é o negócio? Você tem alta tensão e alta corrente. Logo você tem uma alta... Potência? Boa, exatamente. E aí com uma potência maior você tem um resultado maior. Isso vale tanto em termos destrutivos como em termos construtivos. Então um motor, por exemplo, que tem mais potência, ele te entrega mais resultado, mais trabalho. Potência sempre vai ser convertida em trabalho. E no caso do som, não muda. A questão é que o trabalho aqui
que a gente está falando, né? É a movimentação dos diafragmas, dos cones, que vai locomover uma massa de ar maior quanto mais potência tiver e, por consequência, maior o SPL final. Sound Pressure Level, ou pressão sonora. Vamos resumir aqui, a portuguesar. Legal? Então, ficou claro por que você tem que ter corrente e tensão para você ter esses 1000 watts? Então, agora que a gente já introduziu o tema de forma bem contundente, vamos entender aqui. Para você ter corrente, você precisa ter uma resistência adequada para puxar essa corrente do seu amplificador. Vamos fazer a conta aqui dessa saída aqui, por exemplo, de 500 watts, que se ele tem 1000 watts total, aqui vai ter 50%, que ele tem duas saídas, aqui vai ter 500 watts. Então vamos colocar aqui, ó, 500 vezes a impedância, que seria 2 ohms, e agora a gente tira a raiz quadrada. 31,62 volts. Se eu colocar 2 ohms de impedância, eu vou dividir esse valor aqui por 2. Então vamos guardar esse aqui, 31,62 dividido por 2. Certo? 15,81 vezes a tensão de saída, que é 31,62. Vou ter praticamente aqui, que eu não arredondei os números, mas praticamente aqui os 500 watts. Agora, vamos imaginar aqui o mesmo cenário. 500 vezes 2, tira a raiz quadrada. E agora, eu divido isso aqui por 4. Então vamos colocar aqui, se eu tivesse um alto-falante de 4 ohms. 7,09, eu multiplico de novo pela tensão, que é 31,62. 250 watts, né? Arredondando aqui. Ou seja, aqui, em termos gerais, né, claro que o aproveitamento é um pouquinho maior, porque a fonte do amplificador costuma elevar um pouquinho a tensão de saída. Mas é, em média, 60% da potência de saída do amplificador. Certo? Aqui eu sei que o resultado deu 50%, mas eu estou colocando em média 60%, porque eu estou considerando que a impedância de saída, que a tensão de saída sobe um pouquinho quando a carga, né, é menor. Então aqui a gente já estaria aproveitando apenas 60% da energia dessa saída. Se fosse 8 ohms, então 500 vezes 2, tira a raiz quadrada, 31,62 dividido por 8. 3,95 vezes 31. Eu vou colocar 63 para arredondar. 125 watts. Aqui eu já aproveitaria apenas em torno de 30. 30 aqui ficou bom, né? Então aí cada vez que vai subindo aí, vai perdendo praticamente metade da potência. É. Então quanto mais longe você trabalha da impedância mínima, mais potência você desperdiça, né? Aqui eu só estou aproveitando, isso aqui não é a perda, isso aqui é o aproveitamento. Na verdade, você perdeu aqui 70%. Você tem uma perda aqui de 70%. Nossa Senhora! Que pariu. Eita, na verdade, você tem uma perda aqui de 70% e não apenas 30% de perda. Aqui você tem uma perda de 40% e aqui você tem 0% de perda. Certo? Então, o cenário que a gente busca, ensinando vocês a casar a impedância corretamente, é esse aqui, ó. 0% de perda. Vai falar que não é legal você comprar o amplificador e conseguir extrair toda a potência dele. É legal. Ah, mas eu não quero estudar. Não gosto de estudar. Eu sou um brasileiro do bostileiro ali de QI de 82. Então, Cara, fica de óculos. então fica, toma, né? Aí você vai ser sempre aquele cara que
gasta dinheiro pra caramba e nunca tem um resultado legal, porque você não gosta das coisas bem feitas. A coisa bem feita começa por estudo. Não adianta, gente, não tem pra onde correr. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu odeio escola. Eu odeio escola. Nunca gostei de estudar na escola. Mas aqui é diferente, porque aqui a gente está estudando algo que a gente gosta. Para eu aprender isso e poder transmitir para vocês, eu tive que estudar. E o que a gente gosta, para aquilo que traz resultado, eu tenho o maior prazer em estudar. Então, condicionem-se a isso. Né? Na escola você aprende coisa lá hoje, só lacração, é só essas coisinhas assim. Então, tudo bem. Muita gente não gostar, mas agora, você não gostar daquilo que traz resultado para você, aí você tá pegando uma 12 armando e dando um tiro no seu pé, cara. Vai ficar manco o resto da vida. Mas voltando aqui. Vamos lá. Temos aqui então um cenário que a gente não tem perdas, que é quando a gente casa a impedância. Agora que a gente vai entender como é que a gente casa a impedância. Vamos imaginar aqui que cada alto-falante desse aqui seja 8 ohms. Certo? Quando eu vou colocar aqui 8 ohms também, tudo 8. Ô Zé, você pode até estar zoando eu, mas a letra minha, em comparação aos vídeos antigos, melhorou pra caramba, hein? Né? Diga nada. Voltando aqui. O que a ligação paralelo faz com a impedância? Via de regra, ela abaixa a impedância. Mas ela não abaixa a impedância do alto-falante em si. Ela abaixa a impedância da associação. O que é a associação? É eu ligar 2 ou mais alto-falantes juntos. Então, aqui a gente vai exemplificar uma associação em paralelo para utilizar num bridge aqui do amplificador. Deixa eu apagar essa parte aqui, ó. Quem copiou, copiou. Brincadeira, gente. Olha que maravilha. Vocês não precisam copiar nada. Tá aí. Vocês voltam no vídeo a hora que vocês quiserem. Se aqui é um módulo estéreo 2 ohms e ele aceita bridge, o bridge dele vai ser 4 ohms. Ou seja, ele vai me entregar 1000 watts aqui no bridge. Negativo daqui com positivo daqui. Lembrando, não dá para você bridgear 4 canais dependendo. Alguns módulos sim, outros não. Mas via de regra, a gente ponteia, né? Faz o bridge de 2 em 2. Então nós temos aqui 4 ohms e ele vai entregar toda a potência aqui em 4 ohms, certo? Isso aqui não é uma divisão, tá, gente? É só mostrando. Deixa eu colocar aqui. Ele vai entregar toda a potência em 4 ohms. Então aqui, se eu quiser aplicar toda a potência em 2 alto-falantes, eu vou ter que ligar o positivo desse com o positivo desse, trazer para cá, o negativo desse com o negativo desse e trazer para cá. Esse fio aqui não precisa, isso aqui é só uma exemplificação, né? Isso aqui não é um fio. Aqui sim são os fios. Isso aqui é uma ligação em paralelo. Eu aproveitei 100%? Sim, aproveitei 100%. Por que eu aproveitei 100%? Porque quando você liga 2 alto-falantes em paralelo, você pega a impedância e divide pelo número de alto-falantes da associação. Então, quantos alto-falantes eu tenho aqui, Alf? 2. Qual que é a impedância de cada um? 8. 8, agora... 8 com 8, 16. Não. Pega a impedância do alto-falante, a equação é essa aqui, e divide é verdade. pelo número de alto-falantes da associação. 8 dividido por 2. 4. 4, né? Então nós temos aqui o resultado de casamento de impedância, ou para ficar mais fácil aqui para o pessoal entender, né? A equação, colocar ela simplificada aqui, ó, 8 dividido por 2 é igual a 4 ohms. Agora, vamos mudar o cenário. Vamos imaginar que eu tivesse aqui um amplificador, tá? De 2000 watts, 2 canais mesmo, porém
a 1 ohm. Certo? Agora nós temos um amplificador de 2000 watts a 1 ohm. O bridge dele aqui vai ser quantos ohms? 2 ohms. Opa, temos um problema. Essa associação aqui deu quanto? Aí deu 4 ohms. 4 ohms. Então não estou aproveitando tudo desse amplificador aqui. Então eu poderia ligar em paralelo com mais um alto-falante aqui. Eu vou fazer a conta aqui, né? Só para exemplificar agora essa nova associação. Qual que impedância que ficou? 8 dividido por 3. Por que 8 dividido por 3? A gente continua com alto-falante de 8 ohms e 3 alto-falantes na associação. 8 dividido por 3, 2,66. Estamos chegando a algum lugar. Aqui, você não concorda comigo que já está mais próximo desse valor do que o valor antigo, que seria apenas 4 ohms? Bem mais próximo. Bem mais próximo, ou seja, eu tenho muito mais aproveitamento. Ah, Bruno, mas eu quero aproveitar 100% do amplificador. Aí você pode baixar ainda mais a impedância associando mais um alto-falante de 8 ohms. Aí aqui, 8 dividido por 4 daria 2 ohms. Aqui eu teria 4 alto-falantes. Então essa aqui é a conta da ligação em paralelo. Nesse caso aqui eu estaria aproveitando 100% da performance desse meu amplificador, casando a impedância. Ah, Bruno, mas eu quero no amplificador de saída, vamos imaginar aqui, se fosse um canal só, isso aqui daria no mesmo, né? Vamos imaginar que é um canal só, 2 ohms. Eu tenho um amplificador aqui de 3.000 watts e eu quero ligar, no caso aqui agora um canal só, né? E eu quero ligar 2 graves nesse meu amplificador. Essa configuração é uma configuração bastante clássica. O que a gente vai fazer? Vamos colocar os alto-falantes em qual impedância? Posso falar? Pode. 4 ohms. 4 ohms, porque aí, se forem só 2 alto-falantes, né? 2 alto-falantes de 4 ohms, entra na equação 4 dividido por 2 é igual a 2, do mesmo jeito. Ah, Bruno, e se aqui os alto-falantes fossem 8 ohms? Aqui ia ficar 4 ohms, eu não ia aproveitar toda a potência do meu amplificador. Perceberam agora por que é tão importante você, antes de sair comprando, estudar isso aqui? Estudar o que você vai colocar no seu projeto. E legal que, agora que você sabe o cálculo, você pode replicar esse cálculo para mais alto-falantes, mais drivers, mais... Logo a gente vai explicar a questão do casamento de impedância de driver Twitter em paralelo, que muita gente se confunde com isso até hoje. Mesmo tendo vídeos no canal, eu gosto de reabordar temas que eu vejo que o pessoal tem dúvidas, que aí eu reabordo o tema em cima das dúvidas mais recorrentes, que é o que a gente está fazendo nesse vídeo aqui hoje, né? Então é isso, turma. E o outro tipo de ligação? Esse outro tipo de ligação é mais comum quando você tem um amplificador muito mais forte do que os seus transdutores. Vamos imaginar aqui para Twitter, por exemplo. Ah, eu tenho um amplificador de 3.000 para tocar Twitter. Igual o pessoal lá de uma certa marca sugeriu fazer há muito tempo atrás, quando eu mostrei que o amplificador não dava potência em frequência baixa. Quem é das antigas vai saber do que eu estou falando. Um engenheiro de uma certa marca falou, não, mas esse amplificador vai servir para tocar Twitter. Tudo bem. Vamos imaginar aqui então o exemplo dele, né? Um amplificador mono para tocar Twitter. Isso pode ser utilizado em paredão. Só que aqui, se eu jogar toda essa tensão de saída nos tweeters, eu vou arrebentar com meus tweeters. Então eu posso jogar essa ligação aqui em série, justamente
para diminuir a impedância final da associação. Como é que a gente faz aqui a associação em série? A gente vai somando a impedância dos transdutores. Apenas isso. Então 8 mais 8, 16. Mais 8, 24. Mais 8, 32 ohms. Com essa associação, você vai absorver muito, mas muito menos energia do seu amplificador. Agora, eu vou mostrar aqui uma associação que chama série paralelo. Como é que é essa ligação série paralelo? Essa associação série paralelo, vou ligar um no outro aqui, né, o positivo de um, negativo do outro. Baixei aqui. Aqui tinha 8 ohms. Isoladamente aqui foi para quanto? Aí você ligou em paralelo? Não. Em série. Em série. Esses foi dois 16, aqui. 16. 16. Legal. Aqui também eu liguei em série. Aqui eu tenho quanto? 16. Certo? Aí agora é a mágica da coisa. Para você ficar no meio termo, né? Mesmo aproveitar para baixar a potência, mas não baixar tanto, não ligar tudo em série. Aí agora aqui, ó, eu pego o positivo, o negativo das associações, ligo junto, em paralelo, e aqui os positivos. Que legal, velho. E aqui, qual que é a impedância final que eu tenho? Vai cair para 8. Boa! Por que caiu para 8? 16 dividido por 2. Exatamente! Que legal, sabia disso aí não, velho. Você fez aqui a soma em série, né, desses dois aqui, isoladamente, subiu para 16. Então aqui se comporta como se fosse com um alto-falante só. Esses dois aqui estão se comportando como se fosse um alto-falante de 16 ohms. Aqui é como se eu tivesse mais um alto-falante de 16. Aí eu liguei esses dois alto-falantes de 16 em paralelo, ou seja, positivo de um com positivo do outro e negativo do um com negativo do outro. De iguais para iguais, né, quando você liga positivo de um positivo com positivo do outro, certo? E negativo do um, negativo do outro, paralelo. Quando você liga as duas extremidades no amplificador e o positivo do um no negativo do outro, assim, ó, como se fosse uma pontezinha, aí é em série. E aí a série, igual eu exemplifiquei aqui, pode ser vários alto-falantes, tudo numa série só ou série paralela. Isso aqui é muito utilizado, por exemplo, em projetos onde você vai tocar drivers fenólicos de 2 polegadas em amplificadores de potências maiores. Que aí você consegue mandar uma potência controlada para os drivers e colocar uma grande quantidade de drivers em um amplificador de 3.000 watts, por exemplo. Daria para colocar aqui 4, 8, 16 drivers no módulo de 3.000, por exemplo. 16 drivers 2 polegadas. É coisa pra caramba, vai berrar, mas vai berrar forte. E aí, o que vocês acharam disso? O que você achou, Zé? Da hora pra caramba. Aí o Aleph fez uma pergunta muito interessante. Daria para fazer o inverso? Ligar primeiro em paralelo e depois em série? Até daria. Mas o problema é o seguinte, se um deles queimar aqui, esse outro aqui vai receber mais corrente do que esses aqui, mais tensão, na verdade, do que esses aqui, porque aqui a resistência vai ser 4 ohms e aqui a resistência vai ficar em 8, ou seja, você vai ter um desequilíbrio de distribuição de potência e aí esse aqui vai queimar também. Então a associação série paralela mais segura é essa aqui que eu tinha mostrado antes de apagar o quadro. Mas ficou claro? Top demais. Você ficou com alguma dúvida? Pergunta aí, cara. Não, pior que não. É só essa aí que eu nunca tinha visto mesmo, série. E terminar em paralelo, eu nunca tinha visto. O mesmo vale para subwoofer bobina dupla. Subwoofer bobina dupla nada mais é do que uma bobina simples dividida em 2.
Então, quando você pega e liga aquelas bobinas em paralelo, a impedância cai pela metade. Quando você liga em série, a impedância sobe pelo dobro de cada bobina. Então, vamos imaginar aqui um subwoofer bobina dupla 4 ohms. Liguei em paralelo, aquele alto-falante se tornou um alto-falante bobina simples de quanto? Em paralelo? É. 2 ohms? 2 ohms. Então ele passa a ser um alto-falante bobina simples 2 ohms. O sistema vai enxergar ele dessa forma. Aí você ligou as duas bobinas de 4 ohms em série. 8. É um alto-falante bobina simples de 8 ohms. Capite? Gostou não? Ele tá pensando lá. Bacana, né, gente? Eu espero de coração, gente, que vocês tenham gostado dessa aula. Vai ter aula sim, ensinando a casar a impedância de driver, tweeter, alto-falante, tudo ligado junto, tipo uma ligação para essas caixas de igreja ou caixinha Bob, que você não tem processador de áudio, por exemplo. Eu vou ligar tudo junto, ensinar para vocês a questão como que vai ficar o casamento de impedância com o capacitor, né? No mais, agradeço a você que ficou comigo até o final do vídeo. Aquele abraço, fica com Deus e até a próxima!